Oi, gente. Pois é, se a esquerda não fizer isso que eu vou falar agora nesse vídeo, a esquerda pode ter uma derrota dura nas eleições desse ano e em futuras eleições. À luz da pandemia que nós estamos vivendo hoje, essa atitude é fundamental, qual seja a de claramente defender um número significativo de medidas a serem tomadas diante da pandemia, sair na frente do governo. E eu vou explicar algumas dessas medidas nesse vídeo de hoje. E eu vou pegar um exemplo dos Estados Unidos, do que está acontecendo lá, que não é um pessoal de esquerda que está fracassando, é um pessoal do Partido Democrata, mas que ilustra exatamente o que os nossos partidos políticos mais à esquerda não podem fazer. Então é preciso aprender também com os erros dos outros, mesmo que nesse caso seja o Partido Democrata, que não é um partido de esquerda, né? É um partido economicamente, na melhor das hipóteses, de centro-direita, embora tenha algumas pessoas mais à esquerda dentro do partido, porque os Estados Unidos vivem um sistema de bipartidarismo. E nossos partidos de esquerda não podem reproduzir esse erro. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. Vamos para o exemplo americano primeiro. Bem, nos Estados Unidos, Nancy Pelosi é a Speaker of the House, né? Ela é equivalente ao Rodrigo Maia, lá nos Estados Unidos, né? O presidente da Câmara dos Deputados, seria o cargo dela. E ela, junto com Chuck Schumer, outra liderança democrata no Senado, o Chuck no Senado e ela na Câmara, basicamente estão incluindo em um projeto de lei para lidar com a pandemia, lidar com esse problema, uma provisão que ajuda as grandes corporações empresariais. Basicamente, se as grandes corporações empresariais não vão ter que pagar para as pessoas que ficarem sem trabalhar. Isso protege os interesses das grandes corporações empresariais. E por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque eles são pessoas financiadas pelas grandes corporações empresariais, assim como os republicanos. Só que alguns republicanos, não todos, obviamente, percebendo o quão impopular seria essa medida e outras medidas, estão atacando os democratas nessa questão da pandemia pela esquerda, defendendo como Mitt Romney um cara que é um plutocrata. Tem nada de esquerda em Mitt Romney, é bom deixar claro. Economicamente ele estaria na extrema direita, mas ele não é burro e ele percebeu, junto com outras pessoas do Partido Republicano, que do ponto de vista eleitoral é muito inteligente você defender que as pessoas, a população americana, tenha acesso a dinheiro de forma instantânea nesse momento de crise, para poder garantir que vão poder se alimentar, para poder garantir que não vão passar necessidade no momento que não tem muitas pessoas renda. Pois bem, isso pode ser um fator determinante para a reeleição de Trump. Pode ser. Por quê? Porque se os republicanos continuarem defendendo medidas pró-povo, pró-classe trabalhadora, mesmo que de forma episódica, mesmo que a gente saiba que é da boca para fora só durante esse período e que depois eles vão voltar a fazer todos os interesses das grandes corporações empresariais, porque eles há muito tempo estão vendidos a esses interesses, mas se eles fizerem isso agora e os democratas nesse momento defenderem os interesses das grandes corporações empresariais, eu garanto para vocês que os republicanos vão fazer as pessoas lembrarem disso em novembro, na época das eleições, e provavelmente vão se reeleger. E depois de se reeleger, passada a crise, vão continuar dando rios de dinheiro em subsídios ao grande capital. Né? Vão passar os próximos 4 anos fazendo todas as vontades do grande capital, como o Trump fez até aqui em grande medida, não é? Então isso representa um risco muito grande para o Brasil. Vocês já sabem das 15 medidas do Bolsonaro que eu já analisei aqui no canal e que obviamente são 15 medidas
tímidas, são 15 medidas fracas, não são grande coisa. Mas já são um conjunto de alguma coisa para lidar com o problema. E se algumas dessas medidas forem aplicadas rapidamente, vocês podem ter certeza que Bolsonaro vai receber, apesar de toda a irresponsabilidade dele, apesar da ameaça que ele revelou para a saúde pública, apesar dele ter recentemente minimizado o problema, apesar de tudo isso, se essas medidas ajudarem as pessoas durante um momento de crise, vocês podem ter certeza que as pessoas vão lembrar disso nas eleições municipais desse ano. E se a esquerda não fizer o que eu vou explicar agora, a esquerda não só vai perder nessas eleições, como vai sair profundamente queimada. E a esquerda, eu estou falando dos partidos e movimentos progressistas, mas fundamentalmente dos partidos políticos. Então o que é que eu proponho que eles devem fazer? E vamos ver se eles vão fazer. O que eles devem fazer é rapidamente dialogar entre si e produzir um documento para divulgar na imprensa e nas redes sociais, contendo uma série de medidas que o governo federal e que o governo deve realizar. Não esperar Bolsonaro quebrar a cara, porque fazer isso vai gerar ódio na população que vai dizer: ei, vocês não fizeram nada, vocês não fizeram nenhuma proposta, vocês não estão participando do debate. É importante tentar fazer um impeachment contra Bolsonaro pela irresponsabilidade dele? Sim. É suficiente? Não. Não é suficiente. Quais algumas das medidas que a esquerda tem que pensar que Bolsonaro fracassou? A primeira medida mais importante para evitar saques e evitar uma descambada de violência envolve trabalhar com uma política de renda mínima cidadã para toda a população, de preferência a população mais pobre, para garantir uma renda mínima para as pessoas sobreviverem e garantir acesso a alimentos nas comunidades carentes de todo o país. Alimentação e água. Isso tem que estar na proposta. Garantir alimentação. Então, garantir que o Estado vai prover comida para todas as comunidades carentes que podem passar necessidade no momento de que muitas dessas pessoas ganham a sobrevivência e ganham a possibilidade de comprar comida no trabalho diário. E muitos deles estão num trabalho informal ou numa atividade comercial que não tem carteira assinada, e assim sendo, quando a sociedade eles param de ganhar dinheiro. Se eles param de ganhar dinheiro e não tem estoque, não tem nem geladeira, né? Muitos vão ficar sem alimento em relativamente pouco tempo. Essas medidas têm que ser fortemente defendidas em conjunto com outras no diálogo com especialistas. Para fazer o quê? Para sair na frente do Bolsonaro. E quando o Bolsonaro se vê forçado a adotar essas medidas, como o Trump se viu forçado nos Estados Unidos a adotar as medidas de Bernie Sanders, o que eu já abordei aqui no canal, a esquerda vai poder dizer: nós falamos antes, nós defendemos isso antes. E se você tivesse feito quando a gente defendeu essas medidas, o sofrimento das pessoas teria sido diminuído. E esse não é apenas um instrumento eleitoral para ganhar nas eleições, mas é um instrumento político fundamental para explicar para as pessoas e para defender e pressionar o governo federal a fazer medidas que beneficiem as pessoas. Isso é muito importante deixar claro. Tem gente agora com um discurso que momento de crise não é momento de criticar o governo, que momento de crise é um momento de um apoio irrestrito e acrítico. Nada poderia estar mais distante da realidade. Para ajudar a população, a esquerda precisa criticar, mas não criticar sem proposta. Criticar apresentando um conjunto de propostas melhores, mais completas do que o governo está fazendo e pressionar o governo para adotar essas medidas para ajudar a população. Quando o governo adotar essas medidas, aí a esquerda, os partidos de esquerda podem dizer: nós defendemos antes, nós queremos ajudar primeiro e melhor. E o governo acabou, ainda bem que ouviu a gente, mas ouviu tardiamente só porque a gente pressionou.
Isso não é bom só eleitoralmente, não, gente. Isso tem um outro fator humano fundamental que as pessoas não podem esquecer no momento de crise. A esquerda tem que estar preocupada com o bem-estar da população e fazer isso com clareza e força. Os partidos progressistas. Não esperar o momento da eleição, não esperar a campanha, fazer isso agora. E tem que usar toda a sua influência e toda a sua força para conseguir, eu sei que é difícil porque a mídia corporativa em geral é contra, mas conseguir espaço na mídia corporativa. E se a mídia corporativa for muito contra, usem o espaço dos canais progressistas no YouTube, usem redes sociais, usem tudo que tiverem, mobilizem suas forças para poder divulgar essas propostas e divulgar esse tipo de posicionamento. Se algum partido de esquerda já está fazendo isso, eu lhe dou meus parabéns. Mas é necessário um esforço unificado e com muito peso para poder sermos ouvidos na mídia e tudo mais. E aqui vai um recado. Se os partidos de esquerda não fizerem isso nos próximos 2 meses e as medidas que Bolsonaro fizer, por mais insuficientes que sejam, cheguem a ajudar a população, isso vai ter um custo, não só político, mas humano. E por causa desses 2 custos, que são intoleráveis para o futuro do nosso país, esse vídeo dá um recado claro para os partidos progressistas e para os partidos mais à esquerda. Façam isso. Se vocês não fizerem, as consequências podem ser terríveis, tanto para o nosso povo, quanto para o futuro de uma proposta de estado de bem-estar social, que é fundamental para o futuro desse país. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.